Devocional, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre comunidade em Cristo e vamos ler Eclesiastes 4, 7, do 7 ao 12. Eclesiastes, então vamos lá, Provérbios, Salmos, Provérbios. Geralmente eu deixo já pertinho, mas a gente chegou da academia, hoje foi bem corrido, né? E já abri já, é rápido. Quando eu era recém-convertida, eu fazia parte da escola de vencedores na igreja ao me converti, e o professor fazia a competição, quem abrisse a Bíblia primeiro ganhava chocolate. Eu não sou muito assim doida por chocolate, mas eu ganhei bastantes bis e chocolates lá, com essa questão de abrir Bíblia. Até hoje eu faço essa competição com... Claro que não dou chocolate, mas eu e meus filhos, a gente tem mania de competir quem abre primeiro na hora do culto. É uma competiçãozinha boba e boa, né? Então, comunidade em Cristo. Sejam bem-vindos, gente. Nice, Sara, Jonas, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui para mais uma live devocional. Deus tem uma palavra poderosa para mim, para você, né? Estou aqui compartilhando o meu devocional com aqueles que querem ouvir uma palavra, estão precisando de uma palavra, estão precisando escutar uma direção, né? Quem sabe não é através desta palavra que Deus vai ministrar ao nosso coração. Seja bem-vindo, Francisco. Sejam bem-vindos. Então é isso. Comunidade em Cristo. Eclesiastes 4, do 7 ao 12, diz o seguinte: outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai o que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É um texto bastante conhecido, né? A gente fala que o cordão é muito usado em textos de casamento. O cordão de 3 dobras, né? Não se quebra facilmente. E é o texto, eu acabei de ver aqui, do devocional de hoje. Uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Eu sabia que para ter sucesso precisava esquecer meu lar, minha esposa e meus filhos, disse Jorge. Descobri que não conseguia fazer isso. Eles estão entrelaçados em meu coração e alma. Sozinho em uma área remota, Jorge participou de um reality show onde os competidores deviam sobreviver ao ar livre, com o mínimo de suprimentos pelo maior tempo possível. O que o fez desistir não foram os ursos pardos, as temperaturas geladas, os ferimentos ou a fome, mas uma solidão avassaladora e o desejo de estar com sua família. Podemos ter todas as habilidades necessárias para sobreviver no deserto, mas ao nos separarmos dos nossos, podemos ao fracasso. Lemos que é melhor serem 2 que um, pois um ajuda o outro. Eclesiastes 4:9. Uma comunidade que honra a Cristo
mesmo com seus problemas, é essencial para o nosso desenvolvimento. Não temos chance contra as provocações do mundo se tentarmos enfrentá-los sozinho. Aquele que trabalha só trabalha em vão. Versículo 8. Sozinhos somos suscetíveis aos perigos. Ao contrário de um único fio, uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. A dádiva da comunidade amorosa e centrada em Cristo, além de oferecer encorajamento, também nos fortalece perante os desafios. Precisamos uns dos outros. Essa é a mais pura verdade. O ser humano ele não foi feito para ficar só. E nem é só, que eu digo, sem ter um companheiro ou uma companheira, mas nem só viver solitário, sem pessoas ao redor. A gente sabe que muitas pessoas sofrem até hoje consequências do enclausuramento que a gente teve por conta daquele vírus, né? Em 2020, muitas pessoas entraram em parafuso por ficarem sós, né? Graças a Deus, quando deu o lockdown, né, que fala, eu estava na casa da minha mãe e por lá mesmo fiquei, eu, meu esposo, meus filhos com ela. E a gente se supriu em amor, em unidade, aproveitamos mais tempo. Oi, Rony, a paz, irmã, aqui de Roraima. Seja bem-vindo, Rony. Aqui eu sou do Goiás. E a gente precisa, né? Hoje, agora, a gente recebeu algumas notícias aqui sobre a onça preta, que tá aqui nessa região aqui, né, de Pirinópolis e tal, e já várias pessoas já viram. Aí meu filho tava falando, eu não vou voltar mais da escola a pé sozinho, a senhora vai me buscar, né? E é bom mesmo não estar só, né? A gente tem que estar acompanhado mesmo, e a gente vigiar. Então, esse texto, Comunidade em Cristo, hoje, em Eclesiastes 4, do 7 ao 12, nos faz refletir sobre a importância da gente entender que a gente realmente precisa um do outro, né? Que a gente não deve ficar olhando para as competições bobas, diárias, né, que as pessoas têm travado. Eu costumo falar o seguinte: aquelas pessoas que têm um hábito de tudo competir, seja no trânsito, não sei o que, elas competem sozinhas. E elas sempre serão perdedoras. Por quê? Porque a outra pessoa nem está competindo. Nem está no meio dessa competição, né? Então, a gente tem que parar com essa mania. Às vezes é uma guerra dentro de casa, do cônjuge. Parece que é uma linha de batalha e que é uma guerra de um contra o outro para mostrar quem manda mais, quem pode mais. Enfim, a gente tem que se liberar dessas coisas, sabe? Entender que a gente não precisa acontecer o extremo, um ficar doente ou morrer para a gente poder refletir e ver que a gente poderia ter aproveitado mais tempo juntos, né? Não precisa chegar a esse extremo. Não adianta chorar mais na beira de um caixão quando não dá para voltar mais atrás, né? E eu costumo falar, a gente precisa... Tudo bem, pretinha? Tudo bem? Então, a gente precisa estar sempre, né, com a companhia, né? Seja amigos, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja filhos. É muito bom a gente ter um ciclo de amizades, pessoas que a gente possa realmente contar, né? Que se a gente for parar para pensar, né? Uma vez a gente fez um evangelismo, há muitos anos atrás,
não tinha nem meus filhos. E a gente perguntava para as pessoas: você tem amigos? Gosta de fazer amigos? Aí falou: gosto. Outras pessoas falavam: gosto de fazer amigos, né? Aí a gente perguntava: quantos amigos você tem hoje? Aí a pessoa falava: 10 amigos. Desses 10 amigos, se você passar um perrengue de madrugada, quantos você vai poder contar? Aí a pessoa pensava, às vezes falava um, às vezes falava nenhum, né? Então, amigos de verdade a gente pode contar nos dedos. Mas existe um amigo que ele jamais vai nos abandonar, que é Jesus. Nossa, olha o depoimento que meu marido me mandou aqui, ele tá de serviço, do cara que deu de cara com essa onça preta aqui no Goiás. É tremendo, porque, olha, ele falou que ele quebrou o carro perto de uma fazenda e ele resolveu pegar com a lanterna do celular às 9 horas da noite e ir caminhando até a rodovia, né, o asfalto, para pedir socorro. Aí ele encontrou umas vacas brancas, pelo que ele falou, as vacas brancas são perigosas, assim, são mais bravas, né? E aí ele ficou com medo. Gente, obrigada, Pretinha, Deus abençoe. Aí eu não vi, porque eu tava lendo aqui, aí quando eu tô falando assim, pra eu não perder o fio da meada. Então, aí ele disse que enxotou as vacas, daqui a pouco pulou um felino preto na frente dele, já agachado com o rabo para cima para atacar. E aí ele disse que pensou-se muito rápido se ele voltava para trás pro carro ou se o que ele fazia. Ele disse que levantou o boné assim e pegou a lanterna, botou na cara da onça e gritou muito, que tá rouca até hoje. Mas aí ele falou: eu não sou de gravar vídeo, estou avisando para ver se chega às autoridades, que aqui em Pirinópolis tá tendo muitos felinos, muitos casos antes que coma um ser humano, né? Para ver o que faz, se recolhe para botar num lugar específico e dê alimentos a esses bichos, enfim. Aí o moço estava apavorado e alertando, né, as pessoas, né? Então, assim, aqui é um lugar de interior. Meu marido hoje mandou foto no último plantão de capivara. Hoje ele mandou do tamanduá, né? Já mostrou uma cobra também. Aí daqui a pouco eu espero que ele não encontre essa onça preta, né? Eu espero, ainda bem que ele fica na moto pra lá e pra cá. Então, não é bom, né? Nem que fique andando sozinho por aí. E a mesma coisa que o que tá falando o texto, que a gente não fique só. E a reflexão é: de que maneira você pode compartilhar o seu tempo com a família cristã, né? Tem um texto, eu não sei exatamente onde está, que fala que por mais que você seja abandonado pela família, pelos seus pais, que Deus faz com que a gente viva em família. E que há amigos mais chegados que irmãos, também fala na Bíblia. Então, o Senhor, Ele quer a gente acompanhado, Ele quer a gente congregando, Ele quer a gente interagindo, porque isso é importante para o ser humano, né? O texto aqui fala de um homem que era casado, que foi para um reality show e ele desistiu do reality show por sentir saudade de estar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. E isso acontece muito com a gente, as pessoas entram em crise. Eu sei que o coração de muitos já se esfriou, já se esfriou, mas mesmo assim a gente sente falta de estar juntos. É claro, gente, que a solidão momentânea, eu gosto, tem hora de ficar sozinha, de ler livros, de fazer o meu crochê,
de meditar, de conversar com Deus, num sossego, né? Mas isso é algo esporádico. Obrigada, Jaluz. Isso é algo assim esporádico, não é uma coisa que eu quero ficar o tempo inteiro sozinha, não. É claro que a gente sente saudade. Eu passei 18 dias no Rio, que eu fui lá resolver algumas coisas. Nossa, como eu fiquei com saudade das galinhas, do meu marido, dos meus filhos, do trabalho que o sítio aqui dá. Mas eu senti saudade. Eu tava lá matando saudade de outras pessoas queridas que eu senti saudade também, né? Mas a gente sente saudade de estar sentindo o cheirinho dos nossos filhos, né? De estar no nosso cantinho. Isso é muito importante. Então, o Senhor não quer que a gente viva só. A dádiva da comunidade amorosa e centrada em Cristo, além de oferecer encorajamento, também nos fortalece perante os desafios. Precisamos um dos outros. Você sabe o que eu acho muito interessante? Eu me converti numa igreja em célula. Vai fazer 23 anos agora em setembro. E na célula a gente tem essa possibilidade, né, do quebra-gelo, de conversar, de trocar uma ideia. E aí todo mundo tem a oportunidade de falar e tudo mais. E a gente vê que todo mundo tem os mesmos problemas, assim, que todo mundo passa por problemas. E às vezes a gente está tão afogado no nosso problema que a gente acha que aquilo só acontece com a gente, porque as redes sociais, eu costumo falar isso aqui, as pessoas só vão mostrar a parte boa da vida delas. Ninguém fica mostrando derrota, ninguém fica mostrando o preço que se paga para chegar aonde chegou, né? E às vezes a gente quer chegar onde o outro chegou, mas a gente não quer pagar o preço. Essa é a verdade. E na célula a gente tem, ou reunião de oração, a gente tem essa liberdade, ou na EBD, né, no estudo bíblico, da gente falar. E aí a gente vai trocando figurinha e a gente vai vendo que todo mundo passa por problemas e a gente vai se fortalecendo através de cada um vai contando a sua superação, o seu testemunho. Não é assim? Não é gostoso a gente escutar o testemunho de alguém e aquilo edificar a nossa vida? Nos fortalecer espiritualmente, não é? Então é disso que hoje Deus, né, através desse estudo, está querendo falar conosco, para que a gente possa refletir sobre isso, né? Para a gente dar importância a estar com as pessoas, a gente precisa, né, dar valor ao nosso tempo. Não fique em celular não quando você estiver com seu filho. Não fique em celular não quando você estiver com seu marido. Quando você sair para jantar. Quando você sair, não fica preso a celular, gente. Hoje em dia tá tão triste isso. Você vai num restaurante, você olha para as mesas, não tem ninguém conversando, interagindo. É muito difícil, tá todo mundo assim, ó. Cada um no seu mundinho. Isso é tão triste, é por isso que tem tantos quadros de depressão e crise de ansiedade por aí, gente. Porque as pessoas estão sentindo falta de algo, querendo preencher com tela, com jogos, com tela, entendeu? Então isso não vai preencher, não foi essa a essência que Deus criou. A essência que Deus criou não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma disjuntora. E fez a mulher. Deus viu a necessidade do homem não ser sozinho, né? E fez amigos, fez filhos, né? Para que a gente pudesse o quê? Se ocupar e dar valor naquilo que Deus coloca na nossa vida, nas nossas mãos. Família é projeto de Deus. Dê valor, sabe? Não deixa para dar valor quando perder, não. Não deixa para dar valor quando perder, não. Não amaldiçoa seus filhos com palavras. Não xinga os filhos. Gente, não faça isso.
A nossa boca fala do que o coração está cheio e a palavra tem poder. Deus criou tudo o que há na face da terra com a palavra. Então, Jesus é o verbo, ele é a palavra. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente declara. Declara bênção, ore com seus filhos. Sabe por quê? Não adianta depois chorar o leite derramado. Não adianta. Deus é Deus de milagres, ele faz sim, mas o preço que se paga pela nossa língua, pela nossa boca, por não valorizarmos o tempo precioso. O tempo é tão precioso que, tipo, o que eu falei agora há 1 segundo já é passado. Não tem como voltar. É o efeito do que eu estou falando tá fazendo agora. Eu não tenho como voltar. É para quem está aqui agora, né? Depois eu vou baixar a live e vou colocar lá e vai alcançar outras pessoas. Mas é aquele momento lá, agora. Então, essa semana, né? Eu tenho falado muito isso. A depressão vem com excesso de passado. Porque a gente não se libera do passado. Aí vem a depressão. Porque muitas das vezes coisas que aconteceram lá atrás nos machucam, nos ferem e a gente não consegue virar a página. E a ansiedade é excesso de futuro, de preocupação com o futuro. Deus nos deu um presente que é agora. E o nome é presente, porque presente é presente, um presente, uma dádiva de Deus. Porque no presente eu posso mudar o meu futuro. Porque no presente eu posso fazer boas escolhas. Eu posso plantar para colher no meu futuro. Eu posso ter atitudes que vão mudar a minha história. No meu presente, que é o meu presente de Deus. Mas o que passou não mudo mais, já passou. E o meu futuro, por mais que eu planeje, a palavra de Deus diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Confie em Deus. Deixa Ele guiar os seus caminhos. Eu não estou dizendo para você não planejar, não é isso. Planeje, mas descanse em Deus. Não entre em pânico. Em pânico porque você não conseguiu cumprir a sua meta diária hoje. O que tinha que acontecer hoje já aconteceu. Está acontecendo até dar meia-noite. Ok? Então, neste momento de reflexão, se você tiver algum pedido de oração, eu vou estar orando por todos. Mas se você tiver um pedido específico, escreve aí no chat para que eu possa ler. Porque já, quando eu começar a orar, eu não olho mais a tela. Eu vou me entronizar com o Pai e vou orar sério e não vou mais olhar a tela. Então, se você tem algum pedido de oração, escreve aí rapidinho para que eu possa ler e lembrar aqui na hora da oração, tá bom? Se não tiver, não tem problema, tá bom? Eu vou orar por todos. Oremos, então. Deixa eu ver se tem algum pedido lá para cima que eu não vi. Não. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito nessa hora. Senhor, venho clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar na vida de cada pessoa que entrou nesta live, nem que por 1 segundo. Que o Senhor vai tocando os corações. Oh, Deus, vai entrando na vida desses seus filhos, Pai. Vai mudando caminhos, vai gerando o desejo de buscar mais da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, vai trazendo cura, libertação no corpo, na alma, no espírito. Deus, vai entrando nos lares, Senhor,
trazendo a paz que excede todo entendimento, a comunhão, a unidade em família. Ó Deus, em nome de Jesus, traz o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao esposo, do esposo à esposa, Deus. Em nome de Jesus, livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da morte perniciosa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, curar a depressão, que as pessoas possam confiar em Ti, Senhor, as crises de ansiedade. Ó Deus, as pessoas que têm sofrido com insônia, Deus, dá um acalento, um colo esta noite, que eles possam dormir os sonos do justo. Ó Deus, em nome de Jesus, tende misericórdia de nós. Nos guarda, Senhor, nos protege. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado todos os dias a oportunidade de nos transformarmos em pessoas melhores. E que nós possamos, Senhor, aproveitar essas oportunidades, porque és Tu que dá o fôlego de vida. Obrigada, Senhor, porque nós podemos abrir os nossos olhos este dia, porque nós tivemos a chance, mais uma vez, de fazermos diferente. Deus, muito obrigada, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e resplandeça o seu rosto sobre nós, a sua luz, que nós possamos ser luz neste mundo tenebroso, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar, que os planos de Satanás sejam frustrados, mas que os seus planos, Senhor, venham se concretizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram da live, lá no meu perfil tem muitas outras temas de lives baixados. Já eu vou baixar essa daqui completinha, vai estar lá também. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite na presença de Deus. Um beijo no coração. Até amanhã.